Fala, cristãos, irmãos e abençoados. Belezinha? Tudo bem com vocês? Hoje, galera, a gente vai dar continuidade ao estudo das matrizes. Vamos para a aula 2. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação das matrizes e duas matrizezinhas interessantes que tem, que é a matriz simétrica e a matriz antissimétrica. Beleza? Então, vem comigo. Galera, o primeiro tipo de matriz, ou a primeira classificação de matriz que a gente vai trabalhar é a matriz composta, a matriz nula, que é uma matriz composta só por zeros. Então, toda vida que você falar de matriz nula, ouvir falar de uma matriz nula, essa é uma matriz que é composta apenas por zeros. Então, por exemplo, aqui, ó, suponha que eu tenha uma matriz A, que vai ser uma matriz 2 por 2, mas essa matriz A ela vai ser nula. Então, ela vai ser duas linhas e duas colunas, mas apenas compostas por zeros. Beleza? Eu posso ter uma matriz B também, uma matriz B, 3 por 2, então ela tem 3 linhas, e duas colunas, mas só compostas por zero. Então, tanto a matriz A quanto a matriz B são chamadas de matrizes nula. Belezinha? Tranquilo? Oposta de uma matriz, ou matriz oposta. O que é fazer a oposta de uma matriz? Galera, fazer a oposta de uma matriz nada mais é do que você inverter todos os sinais dos elementos dessa matriz. Então, você vai pegar todos os sinais dos elementos, de cada um dos elementos da matriz e invertê-los. Quem é positivo vira negativo, quem é negativo vira positivo. Beleza? Então, por exemplo, está aqui a minha matriz A, que é 1, 4, 6, menos 1, menos 10 e 0, certo? Então, a oposta dessa matriz será a matriz menos A, que ela vai ser menos 1, aqui era 1 positivo, então vira menos 1, aqui é 4, então vira menos 4, aqui é 6, então vira menos 6. Aqui é menos 1, então vira 1 positivo, lembra que inverte o sinal. Aqui é menos 10, então vira 10. E aqui é 0, bom, o oposto de 0 é ele mesmo, né? Então, 0. Aqui, tranquilinho, acabei de fazer a matriz oposta. Então, é só lembrar que fazer a oposta de alguém, calcular a matriz oposta de uma matriz dada, é só você inverter os sinais dos elementos dessa matriz. Tranquilo? Vamos para mais um tipo aí. Matriz transposta. Professor, o que é fazer a transposta de uma matriz? Gente, fazer a transposta de uma matriz é você inverter a posição das linhas com as colunas. Então, tudo que é linha vira coluna. Tudo que é coluna vira linha. Então, todas as linhas de uma matriz A vão se transformar nas colunas da matriz transposta de A, certo? Então, para ficar claro aqui para você entender. Seja uma matriz A aqui, foi dada uma matriz A. Então, a transposta de A, eu vou representar por AT, vou botar um Tzinho aqui em cima, que é para representar a transposta. E aí, o que vai acontecer? Perceba o seguinte. A primeira linha de A, está aqui a primeira linha de A, vai se transformar na minha primeira coluna. Vai se transformar na minha primeira coluna. Então, quem são os elementos aqui? 1, 6 e menos 10. Então, vai se transformar na minha primeira coluna. 1, 6 e menos 10. A minha segunda linha de A, vai se transformar aqui na minha segunda coluna. Quem seria a minha segunda coluna, então? 4, menos 1 e 0. Então, eis aqui a minha matriz transposta, tá? Então, essa aqui é a minha matriz transposta de A. Note que quem era a linha se transformou em coluna. Belezinha? Vamos ver mais um exemplo aqui de transposta para ficar claro. Olha só a minha matriz B. A minha matriz B é 2, menos 3,
5 e menos 1, certo? Então, o que é que seria a transposta de B? Seria B transposto, ó, com Tzinho aqui em cima. E aí, o que é que acontece? A minha primeira linha vai se transformar na minha primeira coluna. Então, quem seriam os elementos aqui? Ó? 2 e 5. A minha segunda linha, ó, segunda linha, se transforma na minha segunda coluna. Quem seriam os elementos da minha segunda coluna agora? Ó? Menos 3 e 1. Então, viu como é tranquilo? Facilzinho? Então, é assim que eu faço a transposta de uma matriz. Eu inverto as linhas com as colunas. Beleza? Mais um tipo aí seria a matriz quadrada. E a matriz quadrada tem duas coisinhas interessantes para a gente falar. Primeira coisa, uma matriz ela é dita quadrada sempre que a quantidade de linhas for igual à quantidade de colunas. A quantidade de elementos das linhas são iguais à quantidade de elementos das colunas. Então perceba aqui, ó, note que a minha matriz A ela tem duas linhas e também tem duas colunas, certo? Essa é uma matriz dita 2 por 2, beleza? A minha matriz B também, ó, se você notar, ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, ela é uma matriz do tipo 3 por 3. Primeiro detalhe. Como a matriz é quadrada, para a gente não estar falando assim, matriz A 2 por 2, matriz B 3 por 3, a gente tem a opção de dizer o seguinte, ó, matriz A é uma matriz de ordem 2. Quando eu digo que a minha matriz é de ordem 2, eu já estou dizendo que essa matriz é uma matriz 2 por 2. A minha matriz B, nesse caso, é uma matriz de ordem 3. Então, quando eu falo que a minha matriz ela possui ordem 3, eu já estou falando que essa matriz é uma matriz do tipo 3 por 3. Beleza? Outra coisa interessante nas matrizes quadradas que você precisa saber. Toda matriz quadrada ela vai ter duas diagonais, o que a gente chama de diagonal principal e de diagonal secundária. Então, por exemplo, na minha matriz A, ó, esses elementos aqui, 2 e 1, esses dois elementos formam o que a gente chama de diagonal principal. E esses dois elementos aqui, ó, menos 3 e 5, formam o que a gente chama de diagonal secundária. Esses dois elementozinhos aqui, essas duas diagonais vão ser bastante importantes, principalmente quando a gente estiver estudando um pouco de determinantes. Beleza? Então, a minha matriz B é quadrada? É. Se é uma matriz quadrada, ela tem essas duas diagonais. Está aqui os elementos da diagonal principal. Então, está aqui a minha diagonal principal. E está aqui, ó, a minha diagonal secundária. Então, isso aqui está aqui a minha diagonal secundária. Então, toda matriz quadrada, ela vai ter diagonal principal e diagonal secundária. Show de bola? Perfeito? Tudo tranquilo? Então, vamos para frente, galera. Matriz identidade, galera. Matriz identidade é uma matriz quadrada, certo? Onde os elementos da diagonal principal dessa matriz, ó, os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e o restante dos elementos dessa matriz são iguais a 0, beleza? Então, por exemplo, ó, a gente vai representar a matriz identidade pelo izinho. Então, uma matriz identidade 2 por 2 eu represento como sendo uma matriz I2, ó, onde a diagonal principal dessa matriz, ó, vai ser 1 e os outros elementos serão iguais a 0. Beleza? Uma matriz identidade 3 por 3, professor. Uma matriz identidade de ordem 3, como a gente pode chamar também, né? O I3. Ó. Então, a diagonal principal só composta por 1 e os outros elementos dessa matriz são todos eles iguais a 0. Tranquilo? Então, fixa aí, ó. Diagonal principal é 1. E os outros elementos, ó, a diagonal principal é 1, e os outros elementos da matriz são todos eles
nulos. A matriz de identidade, gente, ela vai ser bem importante quando a gente estiver lá em multiplicação de matrizes. Tá? A gente vai ver que vai dar um destaquezinho para a matriz identidade quando chegar nessa parte de multiplicação. Matriz simétrica. O que é uma matriz simétrica? Matriz ela é simétrica quando ela é igual à sua transposta. A matriz é dita simétrica quando ela é igual à sua transposta. Então percebe o seguinte, ó. Você tem aqui a minha matriz A, beleza? O que seria a transposta de A? A gente já viu pelo conceito de matriz transposta que o que é linha na minha matriz A vira coluna na minha transposta, não é isso? Então, ó, a primeira linha, 1 e 3, vai virar minha primeira coluna aqui, ó. A minha segunda linha, 3 e 5, ó, vai virar a minha segunda coluna aqui, ó, 3 e 5. E aí, se você comparar a sua matriz A com a sua matriz transposta, você vai ver que elas são rigorosamente iguais. Então, a matriz simétrica é aquela matriz que é igual à sua transposta. Beleza? Ó, vamos ver aqui uma matriz B 3 por 3. Então, vamos pegar uma matriz B aqui 3 por 3. Por exemplo, 1, 2, 3, 2, 5, 4, 3, 4 e 7. Ó, essa é a minha matriz B. Quem é que seria a transposta de B? Pela definição lá de matriz transposta, ó, a linha da matriz B, a primeira linha da matriz B vira a primeira coluna em B transposto, certo? Então aqui, ó, 1, 2, 3. A segunda linha na minha matriz B, ó, vai virar a minha segunda coluna na matriz B transposto. Então aqui, ó, 2, 5 e 4. E por último, a minha terceira linha na minha matriz B vai virar a terceira coluna na matriz B transposto aqui, ó, 3, 4 e 7. Então você percebe, gente, se você olhar direitinho, que a sua matriz B, ó, sua matriz B é rigorosamente igual a B transposto. Então essa matriz B também é uma matriz simétrica, tá? E mais um detalhe, ó. Se você analisar com carinho, você vai perceber o seguinte, ó. Quando a matriz ela é simétrica, se você destacar a diagonal principal dessa matriz, ó, vamos destacar aqui a diagonal principal dessa matriz, ó. Destacou a diagonal principal, você vai perceber, ó, que os elementos que estão situados em posições opostas dessa diagonal, em posições simétricas dessa diagonal, ó, são iguais, ó. 3 e 3. Olha aqui a matriz B, ó. Destaquei a diagonal principal, ó. Essa é a diagonal principal. Os elementos que estão em posições simétricas em relação a essa diagonal, ó, 2 e 2. Eles são iguais, ó. 3, aqui em cima 3, ó. 4, 4. Esse é um detalhezinho importante que você precisa estar atento, beleza? Isso acontece sempre que a sua matriz for uma matriz simétrica. Tranquilo? Matriz antissimétrica. Bom, o que é uma matriz antissimétrica? É uma matriz que ela é igual à oposta da sua transposta. Como assim, professor? Ó, presta atenção aqui. Eis a minha matriz A, certo? Vamos fazer a matriz transposta aqui, ó. Quem que é a transposta de A? Pela definição de transposta, primeira linha vira a minha primeira coluna. Então vamos lá aqui, ó, 0 e menos 3. Segunda linha na minha matriz A, ó, vira a minha segunda coluna na minha matriz transposta. Então seria 3 e 0. Note que essas matrizes não são iguais, certo? A minha matriz A não é igual à minha matriz A transposto aqui, ó. Minha matriz A não é igual à transposto. Mas, se você perceber, analisar com carinho, você vai perceber, você vai notar que a diferença entre elas é apenas o sinal dos elementos. Então, se você fizer a oposta da matriz transposta aqui, ó, você vai notar que, ó, o oposto de 0 é 0, o oposto de 3 é menos 3, o oposto de menos 3 é 3 e o oposto de 0 é 0. Então, quando eu faço a minha matriz oposta da transposta, aí eu percebo, ó, que a minha matriz A ela é igual à oposta da transposta. Então, se ela é igual à oposta da transposta, ela é dita antissimétrica, certo? E aí vem uma observação que eu acho importante ressaltar.
Toda matriz antissimétrica, você vai perceber que a diagonal principal dessa matriz, obrigatoriamente é composta apenas por zero. Apenas por zeros. Então, note que sempre que a minha matriz for dita antissimétrica, isso aqui vai acontecer, tá? Os elementos da diagonal principal são todos iguais a zero. Show de bola? Então, anote aqui, ó, diagonal principal aqui, ó, só composto por zeros. Então, gente, espero que tenha ficado claro essa parte de matrizes, essa classificação e esses tipos de matrizes especiais. Beleza? Então, cheiro no coração e até a nossa próxima aula. Valeu!